Vamos conversar sobre síndrome do pânico e ansiedade. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bom, Regina? Família, como vai? Tá bem, graças a Deus. Parece que todo mundo tem, né, em algum grau, ansiedade. Síndrome do pânico não, mas ansiedade... Verdade. A ansiedade é uma característica muito humana, né? Ainda mais nos tempos de hoje, expectativa alta, velocidade de informação. Então, muita gente tem ansiedade, alguns têm de maneira mais intensa e patológica. E a síndrome do pânico é um tema muito importante. Também que a gente trouxe nessa época, agora peri-pandemia, Exato. Falar sobre síndrome do pânico vai calçar como uma luva. Eu vejo pessoas muito jovens sofrendo de ansiedade, algumas sem consciência, outras verbalizando. Estou tendo uma crise de ansiedade, estou vivendo muito ansiosa. Adolescentes, pessoas muito jovens, doutor Leandro. Verdade. Então, cada vez mais pessoas e a faixa etária típica é isso, dos 15 aos 35. Meu A Deus. ansiedade ali, o nível de cobrança, de tomada de postura, questões hormonais. Então, essa fase é uma fase... E é perigosa, porque é uma fase onde a pessoa está mais produtiva, tem que fazer boas escolhas. Imagina ela ser dominada por uma síndrome psiquiátrica ou neuropsiquiátrica, como o transtorno de ansiedade. A gente tem que falar mais, reconhecer mais e fazer mais prevenção e diagnóstico. Tá, vamos aos mitos e verdades, então. Doutor Leandro Teles, é mito ou verdade que o transtorno de pânico é grave, mas raro? Isso aí é mito, né? Na verdade, o transtorno de pânico ele é potencialmente grave. A primeira parte está perfeita, é uma doença violenta. Crise de pânico é uma crise aguda que pode levar à incapacidade, pode levar a abuso de substâncias, a depressão. Agora, a segunda parte, que ele é raro, esse é o mito. Ele é muito comum. Síndrome de pânico, crise de pânico, acontece uma vez na vida com pelo menos 10% da população. 1 a cada 10 vai ter uma crise de pânico durante a vida. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma. Um transtorno de pânico, que seriam crises recorrentes com impacto na qualidade de vida, isso acontece em torno de 4% da população. Mulheres têm o dobro do risco, jovens têm um risco maior, mas pode acontecer em qualquer idade. Pode começar na terceira idade, pode começar na infância, pode pegar homens, mulheres de qualquer nacionalidade, perfil financeiro, etnia. É uma doença democrática e extremamente comum. É hoje um dos transtornos mais agressivos e mais comuns dos dias atuais. É mito ou verdade que na crise de pânico os sintomas são todos emocionais e psicológicos? Isso é mito também. A crise de pânico, ela nasce na cabeça. Ela nasce quando o sensor de medo, de risco, ele se desorganiza. A crise de pânico é uma crise aguda. Ela começa rapidamente, em segundos, a poucos minutos, a pessoa já tem o ápice. É um turbilhão de sintomas ansiosos, mas eles não são todos emocionais. Tem emocionais e tem muito sintoma físico, sentido no corpo. O coração dispara para valer. Dispara. A gente fez até uma arte, ó. Esses são os psíquicos. A pessoa é tomada, de repente, pode estar numa situação de risco ou não, pode estar em casa, numa viagem, no carro, ó. Sensação de medo, pavor. Um medo, uma insegurança, angústia intensa, como se algo tivesse prestes a acontecer. Sensação de perda de controle, sensação de morte iminente. Tô perdendo o controle, tô ficando louco, a morte vai acontecer. Sensação de desrealização e de despersonalização. Esses dois termos, a pessoa tem uma sensação de que está num filme ou num sonho. Ela não se reconhece. Ela pode não reconhecer o corpo, os seus pensamentos, sentir que está saindo do corpo, perdendo o controle, ou que o ambiente está estranho, passando num ritmo diferente. A pessoa perde o vínculo com a realidade, né? Exato. Entra numa coisa Naquele momento, você colocou perfeitamente a descrição. Ela perde... descola da realidade. Ela está tão ansiosa, mas tão ansiosa, que o corpo começa a ter reações, a sensação que eu vou morrer, e isso dispara uma série de ocorrências onde a pessoa se descola, como se a mente se descolasse do corpo. Pode passar o próximo? Olha aqui, sintomas físicos, sentidos e percebidos no corpo. Taquicardia, coração acelera, às vezes o peito dói, uma sensação de aperto no peito ou de uma opressão no peito, falta de ar. Nessa época de Covid, muitos confundiam, às vezes, sintomas de Covid com sintomas de pânico. O ar não entra, a pessoa respira rapidamente, transpiração, sensação de que vai desmaiar, tontura, como se estivesse num barco, horrível. Náusea. Na crise de pânico é muito comum sintomas físicos. É tanta adrenalina, Regina, tanto cortisol, que a pessoa ela tem aumento de pressão, pupila dilatada, pelos ficam eriçados. Então a pessoa, o nome ele é até sugestivo. É um fenômeno de pânico disparado fora de hora,
fora de medida. E entre muitas aspas, sem motivo. Porque Sem de motivo. repente, né, que você se vê. Mesmo que tiver um motivo, um gatilho, ele é desproporcional. A pessoa ela se sente dominada, não é um medo que protege, é um medo que paralisa. Exato. E a pessoa, quando tem isso, Regina, isso muda a vida dela. A pessoa quer ter tudo na vida, menos isso de novo. Ela perde a confiança no corpo, né? Próximo, é mito ou verdade que quando a crise de pânico passa, o paciente fica bem? Isso é mito. Seria A ótimo, crise né? passa, o quadro agudo passa. Mas a pessoa muitas vezes desenvolve uma insegurança. Ela tem medo de ter de novo. Medo de ter medo. Medo de ter a crise. A gente chama às vezes de agorafobia. Medo de lugares muito cheios, ou lugares onde a rota de fuga é dificultosa, ou lugares públicos. A pessoa pode desenvolver outras formas de ansiedade, esquiva, eu não quero, depressão, abuso de substância. Às vezes essas crises são tão marcantes que o paciente, entre as crises, ele está inseguro. Quando ele está numa região, numa situação próxima daquela que ele teve a crise, ele tem uma ansiedade antecipada. Ele fica alterado. Então a crise de pânico, não só a crise, mas o intercrises também ele é sofrido. Marca a pessoa para sempre, né? Marca a pessoa. Marca a pessoa para sempre. A gente vai ver a Cris Linhares, que é psicoterapeuta. Ela gravou para a gente um depoimento como ela enfrentou a síndrome do pânico. Eu sei o que é você ser uma mulher livre, mas se sentir presa dentro da sua própria mente. Não é fácil. Eu comecei a ter síndrome do pânico dentro do carro no Brasil. Do nada começou a passar mal, meu coração parecia que ia sair, pular para fora. Eu comecei a visitar médicos, hospitais, terapeutas naquela época. A única coisa que eles sabiam dar era antidepressivo. Eu tomei por um tempo, mas não me ajudou a libertar da síndrome do pânico. Eu comecei a ter um pânico, principalmente de passar por cima de pontes. Então toda vez que eu sabia que o meu carro tinha que passar por uma ponte, ou eu dava uma desculpa, ou eu tentava achar um outro caminho. Eu fiquei um tempo sem dirigir. O pânico que eu sentia de dirigir começou a afetar até a minha liberdade de trabalhar, de falar. Eu sempre fui terapeuta, trabalhei com mulheres, com treinamentos, com palestras. O pânico começou a aumentar ao ponto de eu ter vergonha de falar inglês numa mesa de jantar. Na hora que eu ia falar inglês, eu sou casada com um americano, eu falava com meu marido, quando eu ia falar com outro americano, meu coração batia, eu não saía de casa. Eu tinha medo. Eu vivia prisioneira. Então, assim, às vezes você vai ter que chegar no seu fundo do poço e falar: chega, eu não quero mais viver uma vida onde eu sou prisioneira de mim mesma. Hoje, graças a Deus, eu dirijo, eu falo, eu dou palestras, eu sou uma mulher verdadeiramente livre, mas só aconteceu quando eu tive coragem de assumir que eu precisava de libertação. Se você passa por isso, saiba que você não está sozinha e que hoje tem recursos incríveis que pode te ajudar. Hoje eu estou completamente livre da minha síndrome do pânico. Você só pode mudar aquilo que você tem coragem de assumir. Então, primeira dica e única hoje que eu dou para você é: não tenha vergonha de assumir que você precisa de ajuda. E procure especialistas, terapeutas, neurocientistas. Em poucas sessões você consegue pegar de volta aquilo que a ansiedade e o pânico roubou de você. Ai, que linda. A Cris Linhares está no Instagram. O Instagram dela é @CrisLinhares e ela tem um livro que é sucesso de venda, Doidas no Divã. E o Instagram dela é @CrisLinares, com 2 N's de navio, perdão, @CrisLinares. Doutor Leandro, psicoterapeuta, e foi acometida pela crise de pânico. Pra você ver, né, como a doença é democrática. Corajosa, hein, Cris? E que relato, hein? Ela deu um resumo, mostrou como o quadro de ansiedade desmedida, ele vai infiltrando a biografia, vai dificultando, tornando uma pessoa confiante, não confiante. E ela falou, você consegue fugir de uma situação, mas você não foge da sua mente. Reconheceu, sem preconceito, sem insegurança, buscar ajuda. Quanto mais rápido essa ajuda vier, menor é a repercussão a longo prazo. Menor o dano, né? Porque causa um dano. Perfeito. Causa um dano. Continuando, é mito ou verdade que o transtorno é quase sempre gerado por traumas intensos e anteriores? Isso também é mito. Muita gente fala, não, a pessoa teve pânico porque ela teve um trauma. Até pode acontecer. Tem casos onde a pessoa tem um trauma, uma situação de quase morte, ou uma violência sexual, moral.
como a gente vê às vezes em filme de guerra, né? Que o cara volta da guerra e vem tendo crises de ansiedade, a gente chama até de síndrome do estresse pós-traumático. Mas isso não é a maioria dos casos. Muitos casos a pessoa tem uma crise de pânico do nada. Ela tem uma biografia normal, assim, com os problemas que todo mundo passa. Corriqueiros. Então, às vezes, buscar esse gatilho inicial, nem sempre isso resolve. E nem sempre existe esse gatilho inicial. Existem questões genéticas, hormonais, e esse desbalanço numa região chamada amígdala faz com que dispare a crise de pânico, mesmo em pessoas sem traumas anteriores. E aí é curioso que a crise vira um trauma. A primeira crise de pânico, ela pode ser o trauma inicial que vai levar às outras crises. A pessoa às vezes fica com medo de estar no carro ou em casa, onde teve a primeira crise. A pessoa quando descreve uma primeira crise, ela descreve com um requinte porque é uma situação totalmente diferente de tudo que ela viveu. É mito ou verdade que o tratamento para o transtorno recorrente de pânico envolve terapia e medicamentos? Isso é verdade. Você tem que passar por reconhecimento, você tem que reconhecer que algo não vai bem, buscar ajuda. Mudança de hábitos para hábitos menos ansiosos, atividade física, alimentação menos estimulante, boas noites de sono, reconhecer a crise no início para poder ter alguma ação racional sobre ela. Psicoterapia é fundamental. Tem um tipo de psicoterapia que é a terapia cognitivo-comportamental, que é muito direcionada para crise de pânico, para fobias, para medos. E o tratamento medicamentoso também ajuda, seja para prevenir novas crises, seja para o uso durante a crise. Pelo menos no momento agudo, né, Isso. doutor? Na hora aguda é um tipo de remédios, calmantes, tranquilizantes, dose mais baixa. E na prevenção existem ansiedades, para aqueles que têm uma crise com muita frequência. Então, hoje a ciência avançou. Da década de 80 para cá, a gente hoje tem um caminho para quem tem transtorno do pânico. Eu já ouvi relatos de pessoas que assim, olha, eu não tomava o medicamento, mas só de saber que ele estava na bolsa, já me tranquilizava. Verdade. Né? Às vezes a gente prescreve um calmante para o paciente não usar. A simples existência de uma alternativa àquela situação onde o paciente está vendido, e uma crise pode chegar a 20, 30 minutos de muito sofrimento, que para a pessoa que está passando é uma eternidade, né? Então, você ter um apoio médico e psicológico, isso faz muita diferença. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa. Me dá um minutinho, doutor Leandro. A gente já volta a falar. Vamos voltar com o doutor Leandro Teles, que temos perguntas do pessoal de casa em vídeo. Aí é tão sim. legal, não é? Muito Vamos legal, ver. eu adoro quando vem essa... Eu também. A gente vê a carinha das pessoas, né? Oi, eu sou a Vilma aqui de São Paulo. É uma pergunta para o doutor Leandro. Gostaria de saber como a gente pode ajudar uma pessoa em crise da síndrome do pânico. Ajudar na crise. Pergunta boa, né? A primeira coisa é, se você conhecer a crise de pânico, já é uma ajuda. Porque você pode se aproximar da pessoa com tranquilidade. Se você estiver tranquilo, você consegue auxiliar melhor. Se você fizer a pessoa que está começando a ter uma crise de ansiedade respirar de forma mais devagar e mais profunda, você ajuda muito. Porque a tendência é a pessoa respirar cada vez mais rápido e que aquele pensamento catastrofista comece a evoluir, né? Você fala, não, a gente conhece, isso é uma crise de ansiedade. Olha nos meus olhos, segura minha mão, a gente está junto. Isso tem começo, meio e fim. As crises, ela tem um ápice ali em torno de uns 8 minutos, 10 minutos, depois ela passa. Se a pessoa não respira muito rápido, ela consegue controlar formigamento, consegue não ter sensação de desmaio. Se você conseguir tirar a pessoa do ambiente que causou a primeira sinalização, melhor. Às vezes não dá. Às vezes está num avião, não dá. Mas está numa sala de reuniões, está numa aglomeração. Uma crise de pânico no avião. Pode acontecer, pode acontecer. E é bom sinalizar logo. Vou ter uma crise de ansiedade, já chamo um médico, eles têm às vezes cápsulas tranquilizantes, não dá para pousar na hora. Mas dá para melhorar. Mas dá para melhorar. acalmar. Um copo de água que a pessoa deglute lentamente para interromper aquela respiração mais rápida. Tudo isso ajuda. Você repetir para a pessoa como se fosse um mantra. Isso vai passar. É uma crise de ansiedade. Eu respeito o seu sintoma, mas você não vai morrer, você não vai ter um infarto. Isso ajuda muito a pessoa. Isso se a pessoa estiver presente. E se você precisar auxiliar alguém via celular? Isso é muito comum hoje em dia, né? Exato. Então, primeira coisa, alguém te mandou uma mensagem, liga. Tá. Você estabelece a ligação aqui, olha. Olha, respira devagar, respira comigo. Vamos contar lentamente até 10. Tá. Olha, você lembra daquele dia e levar a pessoa para um lugar agradável mentalmente? Você lembra daquele dia que a gente estava passeando no parque? Pensa nessa imagem.
tudo que competir com o sistema autônomo ou o sistema de luta ou fuga que está muito excitado, vai atenuar. Não existe passe de mágica. Alguns até usam respiração, quando o paciente está muito ruim, respirar dentro de um recipiente para ela inalar um pouco de CO2 exalado. Se a pessoa tiver treinamento, acho que até é válido. Mas só de você estar do lado, você não está sozinho, isso vai passar e levar esta mente para um lugar mais confortável, ótimo. Está com o telefone com o celular? Sai da onde você está agora, vai para um outro lugar. Tem algum lugar que ela possa tomar um banho, um ar? Isso ajuda. Sem menosprezar. Olha, isso não é nada. Isso é a pior coisa que você faz. Raiva. Eu sei o que você está passando, isso é desesperador, mas a gente está junto. Nos bons e nos maus momentos. A gente vai passar por isso junto. Ter alguém na linha ou alguém por perto é muito importante. Tá. Próxima pergunta, também por vídeo, doutor. Meu nome é Marcos, queria saber com o doutor Leandro por que o diagnóstico da síndrome do pânico é tão demorado e quais exames são necessários. A pergunta é muito boa. O diagnóstico ele é clínico. O diagnóstico ele passa pelo médico reconhecer o contexto da ansiedade e as crises agudas de ansiedade. Às vezes o médico tem que fazer um exame ou outro para garantir que não tenha outro problema de saúde. Hipertireoidismo, alguma substância estimulante, ou algum problema cardíaco ou pulmonar. Como tem muito sintoma físico, às vezes o paciente procura o pronto-socorro, passa no cardiologista. Isso que eu acho que está infartando. Acha que está infartando, ou que está com asma, ou que está com uma doença do labirinto. E às vezes tudo é a síndrome do pânico. Demora um pouco por conta disso. Primeiro, às vezes os pacientes, eles melhoram da crise e evitam buscar ajuda. Por vergonha, por achar que vai passar. Então o paciente demora um pouco. Os médicos também às vezes não estão preparados. Eles falam, não é nada, nos exames não deu nada, fica tranquilo que passa. O médico também às vezes não tem a postura. Mas a natureza da doença, por ser muito física, também atrasa o diagnóstico. Hoje tem uma média que o paciente demora às vezes 2, 3 anos para receber um diagnóstico em saúde mental. Sofrendo. Depressão, ansiedade. Então quando a gente faz uma pauta como essa, a gente muda essa estatística, porque a pessoa está em casa e fala. É muito tempo, 2 anos, 3 anos sem o diagnóstico, doutor. E aí, quando chega no médico, é um pânico complicado. Complicado com depressão, com abuso de substância, saiu do trabalho, o casamento já foi mal. Por quê? Porque a ansiedade ela vai na capilaridade do dia a dia, cobrando o seu preço. Ela vai mudando o jeito de você se comportar perante o mundo. Ainda mais um mundo como o nosso, que tudo é rápido, o grau de insegurança é alto. Uma pessoa com pânico no mundo como hoje tem muita dificuldade. Doutor, o consumo de... Eu não quero falar drogas, mas o uso de substâncias, né? Pode ser o gatilho para uma primeira crise de pânico? Pode. Algumas substâncias, classicamente os estimulantes, cocaína, crack, mas outras substâncias como MD, medicamentos de balada. Bala, e aí por aí. Eu falei medicamento de balada, mas não é medicamento, né? Isso. Substâncias de balada, êxtase, MD, LSD. O pessoal fala, o doce, a bala. Isso. Detona uma primeira crise de pânico? Pode, porque tem uma ação na serotonina, na adrenalina. Às vezes a pessoa toma para ter uma sensação e naquela sensação ela tem o que eles chamam de bad trip, que seria essa viagem onde a pessoa pode ter uma crise de pânico atroz, grave. E aí a crise depois passa e o paciente continua. Então, muito cuidado. Uma substância pode ser o gatilho. Mas eu queria até ampliar um pouco isso. Vamos lá. Termogênicos, excesso de cafeína, esses medicamentos que a pessoa usa para academia. Pré-treino, se a pessoa tiver susceptibilidade, hormônio, medicamento para emagrecer, às vezes sem ajuda médica, tudo que estimula demais para uma pessoa susceptível pode causar a primeira crise. E eu só sei se eu sou uma dessas pessoas suscetíveis se eu consumo. Você consome. Então, é uma roleta russa. É uma roleta russa. Como a gente sempre fala aqui de abuso... Doutor, toma, não tem nada. Eu tomo igual, pá. Exatamente, porque depende da predisposição. Uma pessoa pode usar a mesma substância na mesma dose... E não tem nada. Tem nada. E a outra toma a mesma substância, por ter a genética, aquilo é o start para uma síndrome do pânico. Então, não compensa esse tipo de arriscar nesse Vamos testar, né? Mais uma pergunta. Oi, meu nome é Beto, de São Paulo, e gostaria de saber do Dr. Leandro qual a diferença entre síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Forte abraço. Obrigada, Beto. Boa pergunta dele. Transtorno de ansiedade é um termo geral. Existem vários transtornos de ansiedade. A ansiedade ela tem vários jeitos que ela adoece.
Tem o TAG, que é aquela pessoa que está sempre um pouco ansiosa. Tem a pessoa que tem fobia, que quando diante do seu medo, tem ansiedade. Tem o estresse pós-traumático, que a pessoa tem uma situação de quase morte e a partir daquela situação tem uma revivência. Tem o pânico. Então o pânico é um tipo de ansiedade. O pânico é a ansiedade aguda. É o tsunami da ansiedade. Crises agudas, não provocadas ou desproporcionais, recorrentes, onde a pessoa tem vários sintomas físicos. É como se fosse um tsunami. O TAG é um mar revolto. A pessoa sempre um pouco ansiosa. Perceba que tudo é transtorno de ansiedade, mas o sobrenome é TAG, síndrome do pânico, TOC, estresse pós-traumático. É como se fosse um segundo nome que mostra o tipo de crise que ele tem, o momento e o gatilho da crise. Tá. Mais uma pergunta. Olá, meu nome é Lincoln e eu queria fazer uma pergunta para o doutor. O que acontece no cérebro durante uma crise dessas? E a pessoa ela pode morrer ou ficar louca durante um evento? Obrigado. Essa pergunta ela foi muito Obrigada, bem feita. Ele fez o que a gente quer perguntar mesmo, né? Bem claro. Exatamente. A pessoa pode enlouquecer ou morrer, porque a sensação é de morte, né? Sensação de desprendimento, de loucura. Eu não controlo o meu corpo, né? Eu não consigo controlar. O meu coração está disparado, às vezes doendo, formigando o corpo todo. A sensação é essa, mas a chance de morte numa crise dessa é muito baixa, é praticamente nula. A pessoa não morre no pânico. Não vou dizer que nunca, porque, lógico, se a pessoa tiver uma coronária pendurada, tiver, sei lá, uma tendência à arritmia, sei lá, já está próximo disso. Nunca é muito forte. Nunca é muito forte. A gente fala, né, a medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Então, nunca não, mas é muito pouco provável. São jovens, saudáveis, não morrem durante a crise. Isso é importante. Porque quem está tendo a crise, ele precisa lembrar disso. Isso tem começo, meio e fim. É muita dor emocional, é muito sofrimento, comparável à dor de parto, comparável à pedra no rim. O sofrimento de uma crise de pânico é grande. Mas tem começo, meio e fim. Tá. Passa e segue. Ficar louco também não acontece. Não é um transtorno psicótico. Isso não é um marcador de esquizofrenia. Mesmo que a pessoa se sinta meio não lúcida na hora, porque o mundo fica estranho, o corpo está estranho, não é um marcador de doenças psicóticas. É um marcador de ansiedade. É um transtorno de humor. Então não tem nada a ver com loucura, nem fator de risco para perder a lucidez. A pessoa ela trata, melhora e não tem nada a ver com lucidez e morte. A outra pergunta que ele fez, Se a pessoa pode morrer ou se ela pode ficar louca? Não, mas ele fez uma perguntinha antes, não foi? Vamos rever? Só o comecinho da pergunta. Vamos rever, o Lincoln? Porque foi tão interessante. Olá, meu nome é Lincoln e eu queria fazer uma pergunta para o doutor. O que acontece no cérebro durante uma crise dessas? E a pessoa ela pode morrer ou ficar louca durante um evento? Obrigado. Foi tão boa que valeu no cérebro. Opa. O cérebro ele se modifica nessa hora, né? Mas depois volta? E volta. É uma doença que a gente chama de paroxística. Ela vem, se expressa e depois ela volta. Neste momento, durante a crise de pânico, a amígdala, e não é a amígdala da garganta. Por que coloca o mesmo nome? É o mesmo nome. Só para complicar a vida da gente. A amígdala quer dizer em forma de amêndoa. Então, a amígdala está onde no cérebro? A amígdala do cérebro está aqui na lateral, dos dois lados. Uma de cada lado? Pertinho da orelha, aqui para dentro, no lobo temporal. Tá. Ela que sinaliza o medo. Ela tem que funcionar bem, porque o medo protege. Só que quando ela fica desregulada, quando ela funciona mais, é como se fosse um alarme de incêndio que toca fora de hora. Então ela, bumba, é como se tivesse alguma coisa urgente, mas não tem nada. Ela cresce e a parte racional, que é a parte frontal, ela abaixa. Então nesta matemática, o paciente não consegue argumentar por que eu estou sentindo aquilo, ou não tem nada acontecendo. Uma ponte, não é nada, o carro, a amígdala dispara. Existe um risco de vida iminente, como se alguém desse um peteleco nela. E aí ela vai lançar vários nervos e as próprias glândulas a liberar adrenalina. Tudo responde. Aquele sistema simpático faz a respiração ficar curta, a pupila grande, coração apertado, dor. E aí é curioso, porque ao perceber o sintoma, o seu medo aumenta. Parece aquela microfonia do microfone, né? Onde o som sai da caixa, entra no microfone, volta para a caixa. O pânico é uma microfonia emocional, onde o medo gera sintoma físico gera medo. Então a pessoa entra nessa vibe por pelo menos alguns minutos.
E isso, como a gente falou, é muito marcante e traz muito sofrimento. Ainda usando a pergunta do Lincoln, eu acho muito questionável o conceito de loucura, porque você está sentindo, estou falando porque eu já tive ataque de pânico, você está sentindo que você está estranha, mas ao mesmo tempo você sabe que não está acontecendo nada e você se sente louca, porque a realidade te fala uma coisa, mas você sente outra, então a sensação é de loucura. É de loucura porque você vê uma coisa, mas interpreta outra. Então você fala, meu Deus. Há uma ruptura justamente entre o racional e o emocional. Ele se distancia. O emocional te diz algo, o racional te diz outro. Exatamente. Por isso que você se sente um pouco descolado daquele corpo, né? E daquela realidade. A sensação é como se perdesse naquele momento a sanidade ou o equilíbrio que a gente está acostumado, né? Mais uma pergunta. Ai, que linda. Olá, eu sou a Kézia e eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe relação entre depressão e síndrome do pânico? E eu gostaria de saber também qual delas aparece primeiro. Ai, que linda, Kézia, obrigada. E o sotaque gostoso também, né? E a pergunta é muito boa. Existe relação. A pessoa com síndrome do pânico sem depressão, se não tratar a síndrome do pânico, ela pode aumentar o risco de desenvolver depressão. Porque a síndrome do pânico leva a muita insegurança, esquiva. A pessoa tem 1, 2, 3, 4 vezes. Começa a mudar o estilo de vida, dominado pela ansiedade. Isso é um fator de risco para ter depressão. O contrário também é verdade. A pessoa pode começar a ter depressão e ter depressão pode aumentar o risco de síndrome do pânico. Porque a depressão, ela amplifica o que é negativo, a pessoa tem mais medo, a pessoa se sente mais insegura, aí a ansiedade aumenta. Então, qualquer uma das duas pode começar. E qualquer uma das duas predispõe a outra. Não quer dizer que leve sempre, mas predispõe. Então, existem pessoas só com pânico e só com depressão, mas existem pessoas com as duas coisas. Ter uma predispõe a outra. Por isso que o tratamento muitas vezes envolve medicamentos que regulam a serotonina, que tratam depressão e ansiedade. A psicoterapia às vezes tem que... Mas é difícil saber às vezes onde acaba a depressão, mas são doenças diferentes. O pânico é uma doença do sensor de risco. A pessoa tem uma crise de adrenalina por medo. A depressão é uma doença do sensor de prazer. Ela tem dificuldade de extrair prazer, ela está melancólica, triste, frustrada, culpada. É um sofrimento, mas elas são muito comumente associadas, elas não são antagônicas e nem distanciadas, muitas vezes elas andam juntas. E saúde mental é, assim, cada vez mais a pauta do dia, né, doutor Leandro? É a pauta do dia. Eu acho que hoje existe um grande holofote. 1/3 das pessoas tem um CID, um diagnóstico em saúde mental. 1 a cada 3. A nossa sociedade, ela também fomenta o agravamento desses quadros, porque é muita pressão, é muito estresse e ninguém tem mais tempo de cuidar da saúde mental como deveria. Então, hoje em dia, a gente rouba do sono, a gente não consegue ter atividade de lazer, as expectativas são muito inalcançáveis, as crises econômicas, políticas, sanitárias. Saúde, Então, hoje, saúde mental é saúde pública. Uma pauta como essa não é uma pauta setorizada, é uma pauta que todo mundo precisa, para si ou na relação com o outro. E vai ter alguma live hoje, doutor Leandro? Hoje vamos fazer uma live à noite no meu Instagram, Neuro Leandro Teles. Lá no Instagram, a gente já postou até uma fotinho da pauta de hoje. Eu queria convidar você, aqui ao vivo, e os nossos telespectadores, para o lançamento presencial do livro Os Novos Desafios do Cérebro. Eita. Vai ter um lançamento presencial na Livraria da Vila, ali na Fradique Coutinho, na Vila Madalena, no dia 19 agora desse mês, às 19 horas. Vamos ter palestra, coquetel. Uma terça-feira? Terça-feira. Terça-feira, não essa próxima outra. Exato. Não essa próxima outra. E eu sei que é um horário que você já está fora aqui, porque a outra que a gente fez foi às 3 da tarde, nem deu para te convidar. Mas às 19 horas, vamos assinar os livros, a livraria é uma livraria bem gostosa. Quem tem criança pode levar, porque tem ali um espacinho para criança. Acho que até pet. Até pet. Petzinho comportado mesmo, pode levar. Pode. Ah, eu adoro essa livraria. Começa às 7 horas da noite, é um evento público, dia não precisa 19. inscrição, é só chegar. Das 7 da noite até umas 9h30, uma palestra, sempre tem aquela musiquinha ao vivo. Gostosa. E depois aquela noite de autógrafos de qualquer dos livros. A livraria fecha às 10 horas, viu? Fecha cedo, né? Fecha às 10 horas. Pra ficar esperto. Para não ter que ficar gente para fora. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br. O Instagram ele acabou de falar, eu vou repetir. É Neuro Leandro Teles. Tem live hoje. O lançamento não é deste livro. Esse é um dos livros do Dr. Leandro. Olha, vai tirar férias, vai viajar, porque julho muita gente aproveita, né? É livro para nós, leigos.
Tem esse, o cérebro ansioso, tem depressão não é... Depressão não é fraqueza, Antes que eu me esqueça. E esse novo, que são os novos desafios do cérebro, onde a gente traz cada capítulo um desafio moderno, que é esse que a gente vai recordar no lançamento. Maravilha. Muito obrigada. Parabéns por mais um filho, né? Mais um filho. As meninas também, né? Tão lindas, graças a Deus. Até breve, doutor Leandro. Bom programa. Saúde. Obrigada.